e com tua bons livros e amo os animais, tá ligado? Eu sou o bicho. Minha mente nem sempre tão lúcida, fértil me deu a voz. Minha mente nem sempre tão lúcida fez ela se afastar. Tipo, essas fitas que a gente tem que começar, entendeu? Tipo, não tem nada a ver com o programa. Mas ela vai. Abdução, um podcast diferente, um tanto quanto original. Abdução, você conversa com Pinot, só ele pode te levar pelo espaço sideral. Uma nave espacial, uma cerveja na mão. Escuta aí o Abdução, um podcast diferente. 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fala, galera do podcast Abdução. Eu sou o Eduardo Pinot. Eu sou aqui criador desse projeto junto com o Murilo Castex. E estamos aqui hoje com mais um convidado muito especial. Mas antes de apresentá-lo, eu gostaria sempre de deixar claro a todos vocês a proposta do podcast Abdução. O nosso objetivo aqui hoje, pessoal, através deste podcast, é trazer pessoas de Curitiba que possuem ideias, projetos, trabalhos, enfim, que são sensacionais. Projetos que muito mais pessoas precisam conhecer. Ideias que mais pessoas precisam descobrir. E estamos aqui dando holofote para essas pessoas, para que elas possam se expressar, elas possam trocar uma ideia aqui com a gente como se fosse uma mesa de bar, elas possam, enfim, dizer sobre o seu trabalho. Esse é o propósito do podcast Abdução. Nós somos curitibanos, a ideia é trazer pessoas fodas aqui de Curitiba. E bom, Murilo, com você a palavra, fala um pouquinho aí hoje do convidado. Salve, salve, queridos ouvintes do nosso Abdução. Salve, salve, Du, e salve, salve, Rogério Tomás, que hoje é o nosso convidado aqui. É uma grande honra recebê-lo no nosso podcast. O Rogério, que é professor, né, de língua portuguesa, coordenador, né, de um curso de língua portuguesa dentro de uma universidade particular em Curitiba. O Rogério, que é doutor na área de letras, né, e ele tem muito a nos contar hoje sobre a trajetória dele, sobre esse caminho, né, profissional que ele trilha, né, sempre com inovação, sempre com criatividade. Então, Rogério, é um grande prazer recebê-lo aqui na nossa Abdução. A palavra é sua. Uau, pessoal. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Nossa, eu fiquei super lisonjeado com, né, essa oportunidade de poder falar um pouquinho sobre a minha trajetória e sobre a área da educação também, que eu acho que é uma área tão carente, né, dentro do nosso país aí, e que tem tanto a contribuir, a mudar, enfim, até a situação de muita coisa, e que infelizmente é acabada deixando de lado aí por muita gente, né. Agradeço a oportunidade de verdade, estou muito feliz mesmo de estar aqui. Estava esperando esse momento da abdução, estava olhando para o céu, vendo se a nave chegava. Nave espacial, né? Mas pontualmente ela chegou ali no momento que a gente tinha combinado. Então, estou muito feliz, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado mesmo. É uma grande satisfação para a gente, né? Uma das questões que a gente traz é essa, né? Como você falou, né? O papel do professor, essa missão, né? De incentivar o estudante, né? Muitas vezes, a esse acesso à leitura, ao acesso à literatura e ao incentivo profissional também é muito importante, né? Até mesmo para o estudante que está chegando na graduação, muitas vezes, né? Não sabe muito bem, não está muito familiarizado com a escolha do curso, né? E
eu acredito que cabe ao professor esse papel de apresentar, né, todas essas perspectivas dentro da área de letras. E gostaria que você contasse para a gente um pouco como é essa experiência com os alunos, né, que chegam na graduação, que tem muitas vezes dúvidas em relação, né, ao caminho a seguir, e como é essa mediação. Legal. Você sabe que esse assunto acaba entrando muito nas conversas quando o aluno procura, né, um candidato procura pela gente, pensando em entrar em letras, enfim, ou até mesmo se você vai conversar com um jovem que está pensando no vestibular e tem interesse em trilhar aí a linha da licenciatura, a gente sempre se depara com uma grande questão, que é o medo de entrar, né, ou medo ou até bloqueio de entrar nessa área. Por quê? Tradicionalmente todo mundo pensa assim, poxa vida, se eu for ser professor eu vou morrer pobre, eu não vou ganhar dinheiro, é algo difícil, não é algo fácil. Então a gente tem tradicionalmente os cursos, né, que acabam se destacando, o direito, a medicina, a engenharia, a psicologia, enfim, e os cursos de licenciatura acabam sendo assim, puxa vida, coitadinho, não deu certo lá naquilo, então vai fazer a licenciatura. E, na verdade, isso é um grande erro, e eu acho muito bacana, porque tem uma trajetória com isso, né, com essa experiência, que eu acabei entrando nesse jogo. Quando eu resolvi fazer letras, eu tive uma inspiração muito grande. Foi uma professora minha que dava aula no cursinho, no terceirão, e ela era professora de língua inglesa. E essa professora, ela tinha uma vontade de ensinar, assim, ela passava aquilo com uma alegria, um viver. Caramba, eu quero ser que nem ela, porque não é possível, ela é fantástica essa aula de língua inglesa dela. Então, muito daquela aula ali me ajudou na decisão, né, de falar, não, eu vou fazer letras mesmo. Então, quando eu entrei, fiz vestibular, eu confesso que eu estava bem, assim, perdido, eu não sabia de fato o que eu queria, com tanta certeza. Então, ela era uma inspiração, mas ao mesmo tempo eu ficava pensando, será que eu não vou para administração? Não vou, sei lá, para o direito, enfim. Mas acabei indo para letras e curso ali, passei os 4 anos de graduação, mas durante a graduação eu sempre ouvia o pessoal me dizendo, os amigos, né? E a gente nessa idade da faculdade, a gente é muito influenciado pelo que os outros dizem. Então, alguém falou assim para mim, Rogério, mas tem certeza que é isso mesmo que você quer, né? A história, como eu disse lá no começo, você vai morrer pobre, não vai ganhar dinheiro e tal. E aquilo começou a bater na minha cabeça, gente, assim, de um jeito, e eu falei, meu Deus do céu, será que essa galera não tem razão? Será que eu escolhi a profissão certa mesmo? E daí, o curso, e o último ano da faculdade, assim, para mim foi um ano de muito medo, de muito receio, de incerteza de entrar nesse mercado profissional. E quando eu cheguei lá, então eu comecei a me preparar no 4º ano, estudar um monte e fiz vestibular de novo. Então, quando eu acabei o curso de letras, eu entrei no curso de direito. Daí eu falei, ponto, agora eu vou ser advogado vai ser uma profissão legal, vai ganhar dinheiro, aquela coisa toda. E daí passei 3 anos fazendo esse curso, gostava muito, mas eu já estava trabalhando como professor aqui em uma instituição privada de Curitiba. E eu falei assim, gente, lá no 3º ano, né, a crise dos 3, alguns dizem, eu tenho a coisa da crise dos 3, algumas pessoas falam que é crise dos 7, crise dos 3. Então eu falei assim, caramba, será que eu tô realmente seguindo a coisa certa? Eu podia me dedicar mais na minha área, poder contribuir mais na educação. E daí eu falei, sabe de uma coisa, eu vou largar o direito, porque não quero de forma alguma entrar nisso, não me imagino sendo advogado, eu estou fazendo realmente para tentar cumprir um papel social aí. Aí eu larguei o curso de Direito e fui fazer uma pós na área de letras, e daí aquilo começou a alavancar a minha vida profissional, e entrei no mestrado na UFPR, e daí pronto, daí eu entrei na instituição que eu trabalho hoje, comecei a dar aula de língua portuguesa, de literatura, de educação dentro do curso de letras, e o negócio, assim, decolou. E daí eu falei, realmente eu estou no lugar certo. E daí nunca mais voltei pro direito, deixei ele lá. Mas eu vejo também que foi um momento muito importante.
eu não tivesse vivido aquilo, aquela sensação ali de ter a experiência com uma outra área, talvez eu não estaria hoje, né, dentro da educação ainda. Talvez eu estaria com aquela dúvida, será que se eu tentasse outra coisa? Eu vejo que muita gente acaba sendo induzido, né, por opiniões, né, criadas dentro da sociedade em relação ao que ser, né, e que é uma grande mentira, na verdade. Você vai ser bom, né, naquilo, é isso que vai te dar dinheiro, né, é a consequência do teu bom trabalho, é o financeiro. Então, eu creio que seja isso. Completamente. Eu acho que a nossa geração, né, Rogério, já é uma geração, eu digo nossa... Bom, eu e o Murilo, nós somos aqui nascidos na década de 90. Talvez a nossa geração já pense igual tu falou, né? De, independentemente da área que você for escolher, é a competência que você vai trazer naquilo. É o resultado que você vai trazer. Com certeza, é isso aí. E não, eu sou médico, eu sou advogado, eu sou engenheiro. Que eu vejo, por exemplo, meus pais, a geração dos nossos pais, pensam mais ou menos assim, né? Não, você tem que ser advogado porque essa é a profissão que dá certo, e não a pessoa. Como se, você fizesse aquilo, naturalmente você já vai ser bem-sucedido, rico, já vai ser um baita profissional. Não é bem assim. É bem isso, né? E tem gente que acredita tanto nisso, né? Que ela se dedica tanto a fazer aquilo que o outro, né, pediu para que ela faça. E a pessoa depois é frustrada, é mal sucedida, não tem dinheiro também, né? A consequência financeira não vem e acaba ficando aí um adulto meia boca. É legal. São as escolhas, né? E as influências, né? Acho que pesam muito, né? Muitas vezes nas decisões das pessoas. Isso jamais pode ser, né? O critério nunca pode ser o critério dos outros, né? O critério de escolha profissional, o critério de escolha do caminho a seguir tem que sempre partir da pessoa, né? Do indivíduo. Com certeza. Eu acho que o que você pensa ali, o que você acredita que é a tua vocação ou o que você pretende seguir, acredite, invista nisso e siga em frente, porque é o que vai te fazer feliz mesmo. Imagina você trabalhar em algo que você não gosta. É tenso demais. Rogério, uma pergunta de uma pessoa que não é da área de letras. Eu não sou da área de letras. Vamos lá. Eu gosto de ler, mas eu não entendo nada. Eu entendo aí só dos meus amigos. Só meus amigos aí de letras aí, o Murilo, o resto do pessoal que deve estar escutando também. Eu queria te perguntar, os nossos amigos, eu queria te perguntar então, Rogério, como que é o mercado de letras? A pessoa que vai estudar letras, como que ela pode trabalhar? Eu vejo que está crescendo muito o mercado de línguas estrangeiras, né? Inglês já é batido, mas, eu tenho muitos amigos meus que estão fazendo mandarim, alemão. Eu não sei se necessariamente a pessoa tem que fazer letras, mas como é que é o mercado de letras? A pessoa que vai estudar letras, como que ela pode trabalhar depois para ela não morrer de fome? Então, é muito engraçado isso, porque quando a gente pensa em uma licenciatura, que é o caso de letras, pedagogia, física, matemática, qualquer outro, né, que sejam aquelas disciplinas que a gente tinha lá na escola, a gente imagina que o foco realmente vai ser trabalhar em sala de aula, ser professor. E, de fato, uma licenciatura se diferencia dos outros cursos por isso, por você ter a possibilidade de atuar em sala de aula na educação. Mas não é o único viés que você tem de trabalho. Letras acabou ganhando, é um curso que acabou ganhando uma roupagem nova ultimamente, e cada ano eu percebo que ela vem ganhando novas formas e as pessoas acabam atuando em áreas até mesmo roubando a área dos vizinhos. Eu explico isso. Muita gente acaba entrando em letras e não quer jamais entrar em sala de aula. Ela quer trabalhar com texto. Pensa em trabalhar no mercado editorial, enfim. E daí a gente vai encontrar hoje, né, dentro de editoras ou até mesmo de empresas, um setor de comunicação específico, e que esse setor de comunicação vai ter ali profissionais de diversas áreas, seja da publicidade, do jornalismo e de letras também, para revisar texto, para criar texto, para escrever. O aluno tem acesso
a literatura e outras formas de gêneros textuais que acaba abrindo muito a cabeça dele, né? Os gêneros textuais, eles são moldes. A gente brinca, assim, tem um pensador aí, um linguista dentro da linguística, que é uma área de letras, que é o Bakhtin, que é super famoso, e ele diz algo mais ou menos assim: é como se a gente tivesse uma nuvem grande em cima da cabeça da gente, e cada vez que a gente está numa posição específica, a gente vai nessa nuvem, pega uma roupagem, se veste dela, e daí a gente fala, né, conforme aquela necessidade. Então, um exemplo: se agora que a gente está gravando aqui o nosso momento abdução, eu sou o Rogério, coordenador, mas ao mesmo tempo convidado do Dudu e do Murilo, e então eu vesti a roupa aqui, né, esse gênero de ter uma linguagem mais descontraída e ao mesmo tempo informativa, né, não fugindo muito disso. E se eu estiver em casa, sei lá, com a namorada, a mãe, o namorado, o que for, eu vou ter uma outra linguagem. Na escola eu vou ter uma outra linguagem, na conversa com o seu chefe você vai ter uma outra linguagem. Então a gente vai se adaptando, né? Esses são os gêneros. Existem gêneros infinitos. Então quando a gente pensa nessa questão de ter essa multiplicidade, vamos dizer assim, isso acaba deixando a língua mais rica, e o aluno de letras, ele lida muito com isso. Então faz com que ele consiga transitar por essas áreas de uma forma muito rica. Então hoje eu vejo que muitos alunos de letras acabaram roubando vagas de alunos de jornalismo. Por quê? Primeiro, o jornalismo caiu o diploma lá atrás, né? Não necessariamente você precisa ter o diploma para ser jornalista, que eu acho uma tristeza, enfim, mas ao mesmo tempo eles estão mais preparados de alguma forma por ter essa habilidade com um texto que muitas vezes o jornalista tem algo muito engessado. Além disso, eu vejo que as pessoas em letras, elas trabalham muito com tradução, tem muita gente que vai para essa área, né? É pouco ainda. Alguns que vão trabalhar com língua brasileira de sinais, que é Libras, e outras pessoas que vão focar muito nessa revisão de textos. Então você vai encontrar aí tem gente que trabalha como assessor cultural, assessor linguístico. A gente teve uma aluna, inclusive, que hoje atua na Audi. Ela trabalha com tradução de documentos que vem, ela manja de alemão, enfim, traduz esses documentos e revisa textos em língua portuguesa para publicação, né, da empresa. Então o mercado, assim, é bem vasto. Tudo que vocês imaginarem que tenha texto, tem um profissional desenvolvido, e não necessariamente só a sala de aula. Sensacional. Sou suspeito para falar, mas eu também acredito que o curso de letras, né, ele dá, assim, um embasamento muito grande, né, nesse sentido da pessoa caminhar por diferentes gêneros, como você falou, e, assim, a própria experiência com a literatura também é muito rica, né? Muito rica. Então, ela dá é um curso que dá um leque muito grande, né, de visão de mundo, né, uma amplidão. E o que eu acho mais legal, assim, quando a gente pensa na profissão do professor, a gente estava até discutindo isso numa aula aí de estágio que eu tenho lá na instituição, e que é a questão da afetividade, assim, sabe? Eu vejo como o professor, ele tem uma função muito grande, além de ele passar a parte técnica, que é o conteúdo, que qualquer um que estudasse poderia dar conta. Eu vejo que ele tem que ter uma proximidade do aluno, saber quem é, saber pelo nome, conhecer essa pessoa, entender a turma, porque ele vai primeiro conseguir ganhar essa turma, conseguir ganhar esse aluno, trazer o aluno para ser um aliado dele, e vai contribuir demais na formação dessa pessoa, porque ela vai usar você como uma referência. Até que, mesmo que ela não queira depois ser professor, né, que esteja dentro do, sei lá, do ensino médio ou da educação básica, a pessoa vai marcar você para a vida. E ela vai marcar tanto positivamente quanto negativamente, né? Quem nunca lembra de um professor que fala, meu Deus do céu, que horror que era aquela aula, sei lá, de matemática, física, ou mesmo de língua portuguesa, né, para não ficar depreciando. Mas isso marca muito positivamente as pessoas. E eu vejo que o professor tem que ter esse contato mais próximo com o aluno, sabe? Isso faz uma diferença grande. Ainda mais hoje, porque
embora as gerações estejam cada vez mais evoluindo, eu sinto assim que tem, olhando pela própria experiência, estou há 21 anos trabalhando com educação, para vocês terem uma ideia, eu vejo que tem muita gente carente, assim, de ser escutado, sabe? De você ouvir a pessoa, que muitas vezes ela não consegue se comunicar com os pais ou com um amigo da forma que ela gostaria. Então você encontra de tudo. Eu já tive momentos assim que alunos marcaram um horário para bater um papo comigo e revelar sexualidade ou um problema super grave em relação a isso, e você dá todo um suporte que ele não confidenciaria com ninguém, assim, sabe? Então é muito louco. E isso para mim é a maior gratidão, não é a gratidão, na verdade, melhor benefício, né, que a profissão traz, porque você acaba ajudando o próximo de uma forma que você gostaria de ser ajudado até em outros momentos, né? Enfim. As pessoas precisam ser mais ouvidas, né, Rogério? Sim, a gente tem realmente essa carência, porque todo mundo, e até acho que entra muito na área aí de letras, e a área de letras está totalmente ligada à área de comunicação. Eu sou da área de comunicação. E não tem como você se comunicar. Na verdade, até tem, você até consegue se comunicar sem letras, mas fica mais difícil. Capaz, imagina, a comunicação mesmo, né? O próprio significado da palavra significa colocar algo em comum. Então, quando você se comunica, você partilha, né, de uma mesma realidade com o outro, ou tenta entender para você se colocar no lugar da pessoa, enfim. E eu vejo que falta muito isso hoje, né? A gente não consegue se comunicar e a gente tem muita informação, a gente recebe muita coisa, é uma carga gigante de coisas e, ao mesmo tempo, algo muito superficial, porque ninguém mais se aprofunda em nada. Fica muito raso. Claro que a gente não pode generalizar, tem pessoas aí que mandam super bem e tentam conhecer além, mas muita coisa fica nesse nível mais raso. Eu estava pensando aqui, enquanto estava falando, antes da gente entrar no ar, eu fiquei pensando, puxa vida, o que eu vou falar com eles, né? Será que a menina vem lá, traz a questão da música, o outro traz a questão do gamer, o que eu vou trazer de Você tem muito a nos contar, cara. Então eu olhei assim e fiquei me lembrando de uma história, gente, que eu acho que é legal compartilhar com vocês. Quando eu fazia faculdade, a gente não tinha computador, esse acesso à internet, isso não existia. E eu tô falando, né, claro que já faz um tempo, mas 98, final da década de 90, começo dos anos 2000, poucas pessoas tinham acesso à internet e tal. E eu me lembro que uma das minhas frustrações na faculdade era não ter um computador para poder trabalhar, digitar o meu trabalho ou pesquisar alguma coisa. E daí, no terceiro ano da faculdade, o meu pai me fez uma proposta. Eu vim numa família super simples, assim, e daí meu pai disse assim, Rogério, olha, é o seguinte, você vai escolher, tem aqui um Monza, né, Fernando, acho que vocês nem sabem o que é um Monza, talvez, um Monza 1989. Eu tive Monza, minha família teve Monza. Que legal. Então, eu tenho um Monza 89 aqui e tenho o dinheiro para comprar um computador para você. E o dinheiro do computador era o preço do Monza. Era o mesmo preço. E eu sou aficionado em carros, assim, sou apaixonado por carros. É uma das minhas maiores paixões, assim. Então tem coleção. Eu sou apaixonado, assim. Abrindo agora, Brasil! E daí o que aconteceu? Eu cheguei e falei, puxa, eu tenho que escolher. E daí, cara, naquele momento eu pensei o quanto o computador, mesmo sendo jovem, aquilo ia ser assim, uma revolução para minha vida, né? Tipo, acadêmica e até mesmo o quanto aquilo traria de benefício do acesso à internet e tudo mais. Então, eu nem tive dúvidas. Eu falei logo de cara, pai, eu quero o computador. Deixa o carro. Ele falou, você tem certeza? Você não quer o carro? Daí, mas aquela dorzinha também, né? Porque o carro, eu falei, puxa vida, um carro para mim vai ser tão legal. Não, eu quero o computador. Gente, o computador me ajudou muito, né? Esse computador hoje está guardado lá na casa da minha mãe, num canto, assim, não serve para nada, não dá para usar nada, né? De alguma forma, porque totalmente sucateado, pensando aí nas novas tecnologias. Mas foi, assim, uma troca que eu acho que me trouxe
muitos benefícios na época. Eu só fui ter meu carro lá depois de anos, eu já tinha uns 5 anos de formado, e daí eu falei, puxa vida, agora sim eu tô motorizado e tal, e daí foi bem bacana. Mas eu lembrei disso, porque hoje, né, hoje o celular da gente, a gente mexe ali, tá conectado a tudo, você consegue ver o que você quiser, né, consegue ter acesso a qualquer coisa, e antes era de luxo, né, que a gente, né, não tinha, enfim. A facilidade, né, de informações traz muitos benefícios, mas também acho que enche demais a nossa cabeça, né? Isso é um dos problemas aí, até para ser trabalhado em sala de aula, né? Eu acredito, né? Para trazer o interesse das pessoas, assim, é uma competição, querendo ou não, né? Com a facilidade de informação, né, dentro de sala de aula. Até seria legal entrar nesse tópico aí, já que a gente... É bem bacana mesmo, Murilo. Eu vejo assim que é uma disputa, na verdade, né? Os professores, eles sentiram a necessidade de tentar se readaptar, porque como é que eu vou lutar contra a tecnologia de alguma forma? Porque para o aluno, ele pode entrar no YouTube, pode entrar, sei lá, pesquisar no Google, enfim, sobre um determinado tema, e tem informações variadas sobre o que ele quiser, né? Então, quando a gente pensa, o aluno pode se desmotivar em sala de aula, se for aquela aula tradicional que a gente está acostumado, né, a ver, que muita gente vivenciou, isso já não existe mais. Que a gente vai ter nesse momento. Mas o professor, ele teve de se reinventar. Isso eu acho que foi uma das maiores dificuldades da profissão, porque muita gente a gente vem de questões culturais. E essas questões culturais, elas vão sendo solidificadas na nossa cabeça, né? Então, por exemplo, se você pensa, como o Du falou lá no começo, a geração dos nossos pais, que no caso seriam os avós de vocês, eles já pensam de uma forma diferenciada, né? Já a ideia, como a gente falou, exemplificando aqui, para você seguir essa profissão ou aquela, você pensa mais no mérito do que tem mais prestígio social e tal. Depois isso vem sendo quebrado. E hoje se quebrou a um ponto em que a gente já luta contra essa tecnologia. Tem gente que não quer ser nada, nem sabe o que quer, né? E é uma dificuldade muito grande você conseguir trilhar essa carreira, o que é que eu vou fazer. Mas eu vejo colegas, e até mesmo de profissão, assim, pelos anos de experiência, essa revolução digital. E hoje ela está batendo aí, agora com a pandemia, os professores tiveram que criar aí o seu próprio laboratório em casa, comprar luz, microfone, mesa digitalizadora, enfim, uma série de coisas que até então muita gente até desconhecia. A gente não sabia usar o Google, né, direito aqui, essas ferramentas do Google que a gente utiliza para conversar. E teve de se obrigar a isso. Então, você vê como um desafio bem grande. Ontem foi bem engraçado, porque a gente estava dando aula e a aula vai acabar 10h30, e 10 horas o sistema do Google caiu. E caiu geral, caiu em todas as instituições que usam o Google como plataforma, e a gente viu o quanto a gente ficou indefeso ali, né, naquele momento. E outras questões, por exemplo, esses dias a gente estava tendo uma conversa com uma professora que estava falando lá sobre literatura, enfim, batendo um papo de um grupo de meninas de letras lá na instituição que eu trabalho, criou esse movimento extensionista, né, de tradição. E foi bem engraçado, porque no meio, não tem nada de engraçado, no meio da apresentação dela, a sala foi invadida por hackers, vamos chamar assim, entre aspas, e a gente começou a ver ali uma série de coisas. Primeiro eles começaram a xingar as meninas, né, do grupo, as mulheres de um modo geral, e logo depois eles começaram a passar uma sessão assim de músicas com umas letras super legais, assim, de funk. E nada contra o funk de forma alguma, mas naquele momento não seria o adequado. E terminaram com uma exposição de um vídeo pornô, assim, compartilhado para todo mundo. A galera ficou assim horrorizada, né? Então, e a professora não sabia o que fazia, né? O que ela faz naquele momento, né? Que além do desafio de estar trabalhando com esse momento online,
você está ali, né, capaz de, sei lá, suscetível a acontecer qualquer coisa, como o que aconteceu. Total. Tirou de letra depois, enfim, a gente teve que parar o link de gravação e abrir um novo link, mas é bem intenso. E eu vejo assim também, tô parecendo uma metralhadora, né, gente, falando. Não, aqui é um espaço pra você falar mesmo. Mas é muito engraçado porque eu vejo assim que essa questão da readaptação, né, também trouxe para os professores algumas coisas a mais, como, por exemplo, problemas de saúde mental. Tem muita gente com depressão, síndrome do pânico, por conta da sobrecarga de trabalho, porque quando você está lá dando uma aula, você não está só simplesmente naquele horário realizando o teu trabalho. Existe todo um planejamento atrás daquilo, né? Então, se você tem ali uma carga horária de 40 horas semanais, são 40 aulas que você tem que preparar, porque cada turma é uma turma, mesmo que o conteúdo acabe se repetindo, mas são coisas diferentes que a gente precisa, né, se readaptar. Então, eu vejo assim que foi um desafio gigante. Aprendemos muito com isso, a gente está aprendendo muito, está mais maleável com a tecnologia, mas eu vejo assim que foi está sendo um momento bem difícil, né, para a galera que trabalha com educação. A questão da tecnologia, o que eu percebo assim, acho que salvou muita gente nesse momento da pandemia também, né? Tem esse lado bom também. Imagina se a gente vivesse ainda num período onde não tivesse... Nossa, nem fale. A gente tá lascado, né? Lascado. A gente tava lascado. Acho que tudo estaria muito mais ferrado. Então, eu vejo muito com bons olhos, assim, a tecnologia de forma geral. Lógico que tem um aspecto negativo, tem muita coisa ruim aí, principalmente questões ligadas à internet, esse tipo de coisa. Mas eu vejo que, hoje a gente tô com fome, você consegue pedir ali um jantar. Com certeza. E eu tenho certeza que daqui para frente, esse momento que a gente viveu, né, não sabemos quanto tempo isso vai acontecer, mas ele vai revolucionar até mesmo o processo de educação. Porque depois disso tudo não vai mais ser a mesma coisa, com certeza. Né? Os professores, eles vão ter de inserir aí novas ferramentas no dia a dia, vão usar essas ferramentas, os alunos vão pedir isso, né? Veja, hoje a gente tem alunos que não estão em Curitiba, que foram para a casa dos pais em outros estados, enfim, e estão acompanhando a aula de lá. Então, olha a facilidade que, de alguma forma, a gente também teve. Tinha muita gente que criticava, né, a educação à distância, o EAD, mas hoje, se você for pensar, se a gente não tivesse essa plataforma, como você bem disse, a gente tá ferrado. Como é que a gente vai fazer? Vai parar nossas vidas, ninguém vai estudar, enfim. A formatura foi uma coisa bem engraçada, assim. O Murilo ainda levou sorte, porque ele teve um momento, formatura. Mas eu vi agora, acompanhei o pessoal que se formou em agosto, que eram os nossos formandos 2020, muito tenso, assim. Foi legal, foi um evento bacana, a gente tentou proporcionar para eles aquilo que eles tinham direito e tal, e que mereciam, mas, gente, essa questão da afetividade, a tecnologia, ela não consegue trazer de perto, olho no olho, o abraço, sabe, de você comemorar e falar, cara, parabéns, isso a gente não consegue substituir, é bem maluco, assim, sabe, bem maluco. Em relação a isso, nada vai substituir a realidade, né? Nada vai substituir, igual tu falou, né? Você viver na pele, realmente, uma festa, uma formatura, viver até aula mesmo. Eu prefiro, por exemplo, aula presencial, muito mais do que ensino à distância. Eu tenho até esse pensamento de viver de forma intensa ali, na realidade. Mas como um complemento, é muito bom, né? E nesse ano louco, foi um ano totalmente bizarro e atípico, serviu para muita coisa como um plano B, né? Eu trabalho com futebol, a gente fez até teste de futebol online. Caramba, então, uau! Você consegue sempre arranjar ali algum plano. Então, Rogério, eu tenho uma pergunta para você, relacionada ao seu trabalho, que eu sempre gosto de entender, cara, porque eu, por exemplo, tudo que eu procuro fazer
eu gosto de fazer com tesão, sabe? E eu gosto muito de entender isso das pessoas. Ficou meio estranha essa frase de entender o tesão das pessoas, mas enfim. Ficou ótima, não? Tá super boa. Então eu gostaria de entender, cara, o que te motiva ali dentro de quando você tá dentro da aula, dando uma aula, dentro da sala de aula, o que te motiva para trazer para os alunos? Assim, cara, qual que é o legado que você quer deixar através da sua profissão, da tua carreira? Legal. Eu sempre penso assim, quando eu estou em sala de aula, né, é claro que a gente sabe que a questão do conteúdo ela é super importante porque ela vai fazer a diferença ali para a formação da pessoa, né, tanto lá na educação básica quanto no ensino superior. Já faz um bom tempo que eu estou trabalhando com ensino superior e dentro do curso de letras a gente trabalha com formação de professores, então eu estou formando novos profissionais para atuar, né, na educação básica, englobando o ensino fundamental e o médio. E eu vejo assim, além de ter esse tesão por passar o conteúdo, o que me deixa muito motivado, assim, é ser, de alguma forma, um referencial para aquele futuro profissional. O quanto aquilo pode deixar, como eu disse lá no início da nossa conversa, de alguma forma, uma marca para aquela pessoa, sabe? Então, eu vejo assim, a gente está passando por um momento muito triste no Brasil, infelizmente, porque as pessoas não têm informação, elas não têm educação. Na verdade, elas têm informação. Falta educação não no sentido dos bons modos, obviamente, mas no sentido de ter conhecimento mesmo sobre as coisas. A gente vive num período de ignorância, literalmente. Então, muita gente fala de tudo, de qualquer coisa, e nem sabe nada sobre aquilo, ou não se aprofunda e tal. E isso gera intriga, briga, discussão, e essa bobeira de partido, esquerda, direita, e todo mundo esquece que está todo mundo no mesmo balaio em favor de um bem comum. Mas esse bem comum desapareceu. Então isso me deixa muito frustrado. E quando eu estou em sala de aula, eu tento trabalhar, além do conteúdo, essa questão da formação humana. O quanto esse profissional depois vai sair de lá e também fazer a diferença. Porque eu imagino assim, se nós fôssemos disseminadores dessas questões, do que a gente aprende, do que a gente vivencia, de coisas boas, tenho certeza que a gente teria uma sociedade muito melhor. Mas as pessoas não querem ver isso, Elas acham, por exemplo, você pensa, como a gente mencionou também, pensa em educação, pensa em fazer uma licenciatura, é bobeira, professor, cumpre, tapa buraco, faz isso, faz aquilo. E não o papel do professor dentro da sociedade, ele é muito importante. Ele tem uma função gigantesca, assim. Além de tudo, ele vai formar todos os outros profissionais, porque é você lá na base que vai ter conhecimento disso, E é claro que a gente tem muita coisa para mudar na escola, rever conteúdos, tem muita coisa que talvez não seja de interesse do aluno, A gente percebe que precisa dessas adaptações, mas ao mesmo tempo a gente percebe assim que falta, um incentivo maior, uma valorização, eu acho, desse universo, para que as pessoas acordem de fato para ter aí uma maior mudança, uma transformação mesmo social, sabe? É meio utópico até isso, mas de alguma forma eu acho que casa super bem. E por que você acha que isso não acontece? Por que você acha que essa mudança não está ocorrendo na tua visão? Por que você acha que não rola isso? Eu acho que tem várias questões, aí vários fatores que acabam influenciando negativamente nessa realidade que a gente tem. Uma delas, de alguma forma, indiretamente, é essa questão que eu vejo como uma desvalorização do próprio profissional da educação. Eu acho que isso é primordial, assim, é o ponto. Por quê? Porque até então, se a gente fosse fazer uma viagem aí no tempo, a gente ia ver que em uma década, talvez de 50, 60, 70 até, o pessoal que trabalhava com educação tinha bons salários, era um referencial e tal, só que depois a profissão foi cada vez se desvalorizando menos e as coisas foram mudando e as pessoas acabaram entrando talvez nem por vocação, mas por uma segunda opção, sabe, por algo assim. Então isso é um fator que eu vejo como um prejuízo muito grande que a gente teve, porque às vezes você tem profissional que está trabalhando, mas de fato ele nem queria estar ali, sabe? Quem é que nunca teve essa experiência negativa
né, com algum professor dentro da educação básica, que é o cachorro latindo agora aqui. Aí, Qual que é o nome do teu cachorro? Eu sempre pergunto o nome dele. Então, na verdade, eu não tenho cachorro. O cachorro é da minha cunhada. Ela continua aqui em casa com a gente no tempo. E ele tá ficando. É a Charlotte, é uma Schnauzer. Um salve aí pra Charlotte. Ela vai passear. Um salve pra Schnauzer, que vai escutar a gente depois. E então, quando ela vai passear, ela faz esse escândalo sempre. Mas, então, como eu disse para ti, Du, eu acho que é isso, sabe? O fato de ter essa desvalorização. Outra conta disso, muito no social, que o professor, né, a educação, a escola acabou virando um depósito também, né? Ou seja, eu mando o meu filho para a escola e abstenho da educação que eu vou dar para ele em casa, que é fundamental. Se você for procurar lá na Constituição, você vai ver que dentro do, se eu não me engano, é o artigo 6º da Constituição, ele vai dizer a educação é dever do Estado e da família. Então, não é somente, né, o fato de eu mandar meu filho para a escola que vai resolver a vida, né? Eu tenho que fazer a minha parte em casa. E essa parte em casa também eu vejo que está sendo muito deixada de lado por alguns pais, né? Não podemos generalizar, sempre temos aí, bons exemplos, mas de fato isso pega. E daí somam essas duas coisas e a falta propriamente de incentivo. Quem é que quer investir na educação? Porque daí eu vou deixar o povo sábio, entre aspas, ou conhecedor, ou mais crítico. Para quê? Para depois eles saberem quem eles vão votar, né? Eu vou votar nesse, eu vou votar naquele. Não. O objetivo é deixar o pessoal na ignorância mesmo, porque é mais fácil de manipular. Né? Pelo menos isso é claro. É o que eu tenho. Então, isso vai virando um ciclo vicioso e vai se repetindo, Então, quando você me pergunta lá na outro questionamento que você fez do legado, eu diria para ti que o legado que eu gostaria de deixar era assim, por mais que seja sonhador ou utópico, o fato de conseguir tocar esses alunos que chegam perto de mim e que estejam próximos, né, desse curso, enfim, que a gente trabalha aqui e tal, e que consigam sair com uma reflexão sobre esse processo, e conseguir fazer o mínimo que seja para tentar mudar. Então, quando alguém chegar e falar assim para você, vai fazer letras, não, vai morrer pobre, não vou morrer pobre não, meu filho, eu vou ganhar dinheiro sim, eu vou ser um excelente profissional, e reveja aí teus conceitos, sabe? Se posicionar mesmo, porque eu acho que é isso que falta, a gente se mostrar, né, em todas, não só me coloco aqui na área de licenciatura, mas todas essas profissões, porque todo mundo tem um papel muito grande dentro da sociedade, qualquer seja a função dele, mesmo que ele não estude. Eu me lembrei aqui de um fato, quando eu era estagiário nessa instituição de trabalho, eu chegava sempre lá no meu local de trabalho e dava oi para as pessoas, então geralmente tinha muitas mulheres, dava um beijo no rosto, um aperto de mão ali para os caras. E um dia eu estava na sala e tinha uma professora que trabalhava ali um tempo com a gente, de língua portuguesa, e ela estava conversando com a diretora, então eu trabalhava como estagiário dentro da direção da escola. E a zeladora estava na sala tirando o lixo. E quando eu vi a zeladora, eu cheguei lá e fui da mesma forma como eu dei um beijo nelas, eu fui lá e dei um beijo na zeladora também. E eu sabia o nome dela, e enfim, tinha já ali, conversava com ela tranquilo. Essa professora me chamou num canto, por mais bizarro que isso pareça, e ela disse assim, Rogério, você não pode beijar a zeladora, isso vai pegar mal para tua imagem. Como assim você está dando trela para as pessoas que não estão no mesmo nível que você? Então, veja, a gente fala, né, dessa valorização no profissional, mas na verdade a questão maior é o próprio ser humano, né? O quanto o ser humano, às vezes, ele é podre, né, digamos assim, porque ele imagina que o fato de você estudar ou ser mais sucedido ou ter dinheiro vai fazer isso um fator de exclusão, e não é, né? Enquanto a gente não tiver essa noção, que isso para mim já é algo muito difícil de a gente conseguir quebrar, mas enquanto a gente não tiver essa noção de que todo mundo é igual, cada um desempenha um papel fundamental dentro do seu trabalho, vai ser muito difícil de mudar tudo, sabe? Porque é tenso, né? A gente vivencia isso todos os dias, é um horror, assim. É tenso. Mas tenha certeza que você coloca e já colocou muita gente para refletir aí ao longo
Que bom, Murilo, que bom. Me desculpa a indiscrição, Rogério. Capaz, imagina. Mas eu não pude deixar de reparar o Cebolinha aí na sua estante. Que legal você falar do Cebolinha, tem uma história do Cebolinha. A gente vai querer saber da história do Cebolinha. Eu também assim, sou um mais grande... ou menos como a do Grilo, mais ou menos, eu acho que sim. Então tá, a gente conta do Cebolinha ou conta do Grilo. Mas ele também é um... Eu também sou muito fã do Cebolinha. Eu gostaria também de, aproveitando esse gancho, né, saber das suas referências literárias, né, porque eu sempre fui um grande leitor do Maurício de Souza, das histórias da Turma da Mônica. Ali, para mim, pelo menos, foi uma porta de entrada, assim, para o mundo da leitura, sabe, para esse universo. Então, gostaria de saber também, eu sei que o seu mestrado foi sobre o Nelson Rodrigues, né? Sim. E depois você também fez uma pesquisa, né, sobre a explosão dos autores simbolistas no Paraná, né? Então, é verdade. Saber quais são as suas preferências, referências literárias nesse sentido. Legal, eu vou pegar a tua pergunta como gancho, até mesmo para o que a gente estava falando agora sobre educação, que eu acho que vai casar tudo. Bom, primeiro Cebolinha. Cebolinha era uma história assim, na verdade, quando eu era pequeno, e isso demorou, e até hoje, né? Se você me pedir para ler uma palavra que é FLAGRA, que é flagra, eu sempre travo. Então em alguns momentos eu trocava o R pelo L, então todo mundo me apelidou lá, os meus primos, os amigos, todo mundo chamado de Cebolinha. Então eu sempre gostei muito do Cebolinha porque eu identificava com ele, né? Então e aquele Cebolinha ali foi um presente da minha irmã até. Então eu tenho várias coisas de Cebolinha aqui em casa. Mas respondendo especificamente das referências, o Nelson Rodrigues é um escritor, né, brasileiro, é um dramaturgo, enfim, trabalha muito com teatro, mas o Nelson Rodrigues, para mim, sempre me foi um referencial, e o motivo de ter estudado ele no mestrado é que ele toca na ferida do que a gente é. Por isso que eu disse que tinha um gancho com a pergunta do que a gente estava falando. O Nelson Rodrigues, quando vê aquelas histórias que as pessoas falam, nossa, que história bizarra, né? Que tenso isso, tipo o Beijo no Asfalto, né? Em resumo aqui, não vou contar a história inteira, mas se pensar o Beijo no Asfalto, o que é? É um momento em que você tem um cara chamado Aprígio, casado com uma moça chamada Selminha, recém-casados, e daí, não minto, o Aprígio é o pai da Selminha, e daí você tem o Jurandir, que é o marido dela. Enfim, em resumo, os dois estão vivendo ali uma lua de mel e tal, e um dia o sogro e o genro estão passeando na rua, no Rio de Janeiro, e presenciam um atropelamento de uma pessoa lá pelo bondinho, e é um cara. Nisso, quando eles chegam, ficam curiosos, vão lá perto do cara, o cara olha para ele e fala, olha, você pode fazer um último desejo aqui para mim? Daí o cara fala, ele pergunta, mas o que é? Eu quero um beijo. E daí o cara vai lá, o Jurandir, e dá um beijo na boca do cara que estava na rua. Nisso tinha um jornalista ali olhando essa cena e ele tira uma foto. E daí a gente toma uma crítica em relação, né, à parte do jornalismo, de como era, o sensacionalismo, aquela coisa toda. E eles criam toda uma história para a vida do Jurandir, que ele era homossexual, que ele beijou o cara porque ele, né, estava afim do cara e tal. E aquilo vira uma loucura ao ponto de que a família inteira dele começa a acreditar que ele era homossexual, e até a esposa dele, mesmo sabendo que eles tinham relações ali praticamente todo dia, sabe? Então, vira uma loucura. E o final da história, que é bem maluco, o que acontece? O Aprígio, que é o sogro, ele descobre, então, vê tudo isso, acredita que realmente o genro dele tinha um caso com o cara, vai lá e dá um tiro e mata. Olha, ele fala assim no final, você poderia ter ficado com quem você quisesse, menos outro homem. Então daí naquele momento você entende que o sogro era homossexual e apaixonado pelo genro. Olha que loucura, né? Uma coisa louca. E muita gente fala, nossa, o cara é um pornográfico, perdido e tal. Meu, se você for olhar quantas pessoas casadas que são homossexuais, que têm vida dupla aí hoje, né? Não criticando isso de forma alguma, mas tá lá, né? É um mostrar, assim, do que o ser humano é. As moças fofoqueiras da janela,
ou todas essas personagens que ele cria e criou, são exemplos de pessoas que a gente tem na própria sociedade, né? De como o ser humano é podre, né? Então, eu acho que ele incomoda porque ele bota o dedo na ferida desse pessoal. E o simbolismo, quando eu fiz esse trabalho, foi algo assim que me chamou muita atenção, porque no momento que o Brasil passava por essa estética simbolista, a gente estava ao mesmo tempo com o parnasianismo, Olavo Bilac, que era o expoente máximo. E a gente não tinha uma expressão grande do simbolismo, né? A gente conhece, quem lembra, se puxar lá pela memória ou for no Google, a gente vai lembrar do Cruz de Souza, que é um cara negro, enfim, que teve a vida mais ferrada do mundo, coitado. E o Cruz de Souza, ele não conseguiu ali a exponencialidade, né? Ele não conseguiu ser um expoente dentro da ditadura por conta desse movimento parnasianismo. Mas aqui em Curitiba, a gente tem uma galerinha, tipo assim, no podcast Abdução, que começou a fazer um momento todo diferente, com novas de ouvir as pessoas e trazendo ideias da Europa, compartilhar. E aqui o movimento simbolista teve uma explosão enorme. Então, se você pensar ali nomes de ruas que a gente tem, Emiliano Perneta, né, o Dario Veloso, que aqui, eu moro no Vila Isabel, a gente tem o Instituto Neopitagórico, que é uma coisa maluca, assim, quem não conhece, até uma dica, dá para visitar, não sei agora, na questão da pandemia, mas o cara, tipo, trouxe todo um mundo de grego, de Atenas, para dentro de Curitiba, assim, sabe? É uma loucura. E aqui foi um momento literário, assim, que a gente teve publicações 1000, e que pouca gente desconhece. Inclusive, o Clube Curitibano, que é tradicional de muita gente, ele surgiu nessa época. E foi muito engraçado que nessa pesquisa, eu, né, pelas fontes do que eu fui vendo, deu para perceber que o próprio Clube Curitibano, ele foi criado, e ao mesmo tempo que ele surge essa divisão, essa ideia de que o curitibano é um povo frio, que não dá bola para o outro e tal. Por quê? Porque a gente tinha poloneses, ucranianos, italianos, alemães indo para Curitiba, e essas pessoas não eram aceitas aqui, porque eles davam mais prioridade para quem era descendente de português mesmo. Então, eles de lado. E essas pessoas acabaram indo para a região metropolitana. Então, você pega, por exemplo, Contenda, é uma cidade próxima da gente, que você vai encontrar um monte de poloneses, né? E outras cidades, o próprio Colombo, com os italianos, Santa Felicidade, que acabou virando um duto só de italiano. Então, ali mesmo já foi nascendo a própria história de Curitiba, que está relacionada à literatura. Então, é uma loucura. Então, isso fascinava demais, assim, porque a literatura influencia o dia a dia da gente, a nossa vida, né? E o quanto isso é rico. E às vezes a gente nem sabe, mas ela está aí. Hoje tem novos escritores fazendo história com tudo que está vivenciando, e isso vai ficar como legado para quem lê depois e quem lê agora, enfim. Acho isso o maior tesão, assim, como... Demais. Por isso que o Abdução é uma viagem, né? A gente foi de Cebolinha, a Nelson Rodrigues, a Cruz de Souza, isso em 5 minutos de Abdução. Pois é uma loucura, né? A pessoa aqui já fala demais, então... Eu sou... Eu já fui do teatro, eu sei o quanto Nelson Rodrigues, como as obras dele são importantes aí para cultura brasileira, literatura brasileira como um todo, e até tinha que ser muito mais reconhecido aí de forma geral. Bom, estamos indo para a reta final aqui. Eu queria... Como assim, velho? Não. né? Murilo, eu queria até te passar a bola aí, caso você tenha uma última dúvida, pergunta, colocação, mais um elogio aí pro Rogério. Eu tinha na época da graduação, né? Acho que agora... Aliás... já que a gente está se encaminhando aí para os finalmente, né? Por mim, a gente poderia continuar esse bate-papo aqui, né? Por mais algumas horas, né? Foi muito massa. Rogério, alguma coisa que a gente não perguntou a você e que você gostaria de colocar, gostaria de dizer ao mundo, aos seus ouvintes, aos nossos ouvintes, né? Eu sei que tem muita gente acompanhando aqui que gosta muito de você, pessoal, né?
Então vai estar em peso aí no dia da... Sim, Agora. Espero que esteja tudo e que todo mundo possa ouvir e ficar legal aí e que eu possa contribuir para vocês. Mas eu acho que uma última fala, então, seria o seguinte, se você pensa que pode, de alguma forma, mudar o mundo, né, dentro da tua realidade, e você acha que você não vai conseguir mudar porque tem muita coisa para fazer, para lutar e tal, pense que o mínimo que você faz no teu dia a dia, seja com pequenos gestos ou ações, vão fazer aí uma diferença enorme. Pode parecer um papo de demagogo, mas não é. Então eu acho que quanto mais multiplicadores a gente for dessas coisas boas, mais coisas boas a gente vai ter, e esse país que a gente precisa tanto, que é um país tão bonito, tão rico, e que infelizmente a gente está vendo aí tanta coisa triste acontecendo, né? E por fim, assim, agradecer muito a oportunidade que vocês me deram. Foi um papo super gostoso, tô me sentindo assim super bem, no começo super nervoso, meu Deus, como faz tempo, e agora tô super em casa aqui, poderia ficar batendo papo com vocês um bom tempo. E vocês não deixem de se inscrever aí no podcast Abdução e seguir os meninos, que o trabalho é fantástico, né? E vamos divulgar isso, porque eu virei super fã, e fazer acontecer cada vez mais. Parabéns, pessoal, do Murilo, vocês estão de parabéns mesmo. Muito obrigado, é uma grande felicidade. A gente, né, eu pelo menos fico muito feliz de ter te trazido aqui, porque você sempre foi uma grande inspiração para mim, né? Enquanto... Poxa, obrigado, Murilo. Obrigado mesmo. Então, eu fico muito feliz mesmo. Já deixo o convite aí para todos os ouvintes para o nosso evento de karaokê pós-pandemia, em que o Rogério Tomás estará presente. Com certeza, conte comigo. E é isso aí, um abraço a todos que nos acompanharam nesse nosso podcast. Foi um prazer tê-los aqui e esperamos abduzir o Rogério mais vezes no futuro aí, porque ele é sempre muito bem-vindo na nossa nave. Nossa, obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. É isso aí. Pô, Murilo, show de bola. Rogério, prazerzaço. Não te conheci ainda, mas foi muito legal. Legal, obrigado mesmo, galera, que eu adorei isso, muito legal, que trabalho show que vocês estão fazendo, assim, legal. Vamos divulgar isso pra gente ter muita gente assistindo e sendo tocado com o que vocês trazem, e agradeço, como eu disse, é uma oportunidade, porque muitas vezes a gente tem voz para falar isso, né? Todo mundo tá tão interessado para falar sobre tantas outras coisas, mas acho que tem um espaço pra gente falar um pouquinho de educação também, é tão gostoso, né? E talvez, enfim, é tão importante, pode mudar tanta coisa. Então eu que agradeço, assim, gente. Obrigado mesmo. Nós que agradecemos. Desculpa, Grilo, fala aí. Falei, velho feeling, vai. Não, se a gente conseguiu tocar alguém que estiver ouvindo, se alguém se inspirou, ou pelo menos se divertiu aqui com a gente já fica muito feliz, porque essa é a ideia da Abdução. A ideia é para você ter um momento relax, um momento para você curtir e, quem sabe, até aprender alguma coisa, até se inspirar com as palavras aí do Rogério, para que você possa mudar não só sua carreira ou algo nesse sentido, mas até as pessoas que estão em sua volta. Isso com certeza faz diferença no mundo como um todo. Pode ter certeza absoluta. Cada ação gera aí resultados enormes e a gente às vezes nem imagina, a gente às vezes até duvida da nossa própria capacidade, tá certo? Bom, pessoal, muito obrigado a quem estava aqui com a gente hoje, quem ouviu, né, o nosso podcast, seja na manhã, na tarde, na madrugada, na noite aí que você ouviu a gente. Não deixe de se inscrever no nosso canal aí no YouTube, de dar o like, de você dar também o descurtir se você não curtiu, de você comentar, de você divulgar para os seus amigos. Também procure a gente no Instagram, beleza? Podcast Abdução, Abducão, na verdade, né? Tudo junto. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço. Valeu. Tchau, tchau. Beijão a todos. Escuta aí o Abdução, um podcast diferente, um tanto quanto original.
abdução, abdução. Você conversa com o Pinot, só ele pode te levar pelo espaço sideral, numa nave espacial, uma cerveja na mão. Escuta aí o Abdução, Abdução, um podcast diferente.